boa noite, meus amigos. É um prazer estar com vocês nessa noite de sábado. Para quem não me conhece, eu sou a Vitória, sou apresentadora aqui do Movimento Jovem junto com o pastor Alan, e eu tenho certeza que nesta noite você será abençoado. Nosso programa está recheado de coisas e eu não estou sozinha aqui no estúdio. Estou aqui com a nossa convidada super especial, que é a Verônica, que tem, olha, muito conhecimento para compartilhar. A gente estava conversando aqui, gente, olha, e eu não sei como consegue fazer tantas coisas assim. A gente até estava falando que tem tempo para todas as coisas, então o Senhor sempre nos dá sabedoria para saber como administrar o nosso tempo. E glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai ser muito edificado e vai aprender junto comigo todas as coisas que nós vamos falar aqui. Muito boa noite, Verônica. Bem-vinda ao nosso MJ. Eu tenho certeza que esse programa vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e creio que Deus vai usar grandemente esse programa nessa noite, ajudando muitas pessoas. Amém. Eu queria que primeiro você se apresentasse, contasse um pouquinho das muitas coisas que você faz, que eu tenho certeza assim que vai agregar muito, né? Aqui todo mundo, gente, já aproveitou para falar sobre algumas coisas com ela aqui, porque tem muito conhecimento para oferecer. Então gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, um pouquinho do que você faz, que é muita coisa, para ajudar o pessoal já de casa a conhecer um pouquinho de você. Sim. Meu nome é Verônica Alves, né? Eu sou neuropsicoterapeuta, meu marido até fala, meu Deus, é um nome meio estranho, clínica. Também terapeuta cristã, né? Eu cuido aí mais das mulheres. Hoje o meu nicho é muito mais voltado às mulheres, mas também eu atendo aí uma classe da juventude. Hoje em dia muito mais meninos do que meninas, né? Na parte da juventude. E faço aí bastante coisa, exames laboratoriais, suplementação, né? Que hoje a suplementação tem sido, assim, de grande valia. Hoje, eu não sei se você sabe, foi liberada a Anvisa hoje. Ela fala que desde os 0 anos até os 18 é obrigatório você agora fazer a suplementação de vitamina D. Antigamente, né? Isso não existia. Sim. E faço um monte de coisa, né, que você falou. E também sou casada há 33 anos, casei com 14. Eu tinha 15, Nossa. Meu marido 14, hoje fazem 33 anos que nós somos casados, né? Morei sozinha desde os meus 12 anos. Meu Deus! Sim, quando minha mãe faleceu, ela tinha 26 anos, aí tinha eu, né, de 12, uma irmã de 4, uma de 6 meses e outra de 10. E a de 6 meses, hoje ela é tanto minha irmã como minha filha adotada também no papel. Eu e meu esposo, nós adotamos ela. E ela também é minha irmã de verdade, de pai e de mãe. E fora ela, tenho minhas 2 filhas também. Hoje uma com 19 anos e a outra com 17. Demorei 15 anos, né, para ter minhas filhas, porque eu queria primeiro estudar, eu queria ter meu apartamento, aquela coisa toda. Vim de uma família muito humilde, uma família totalmente sem estudos. E graças a Deus, hoje, meus irmãos todos também formados, eu, tudo para a glória de Deus. E 33 anos convertida na Igreja da Graça. Glória a Deus. E a gente estava comentando um pouquinho, né, sobre a sua profissão. E uma coisa que me chamou muita atenção que a gente conversou aqui é de que você falou da diferença, né, de só enxergar uma profissão e enxergar um propósito, né? Sim. Você comentou que estudou muito e tudo mais. Como foi você, no meio de tudo isso, encontrar ali um propósito que o Senhor tinha na sua vida através dessa profissão? O propósito foi um pouquinho difícil, né, na profissão. Primeiro eu fui fazer jornalismo, aí depois eu fui para a área da nutrição, aí eu fiz também a área de direito e eu nunca me encontrei. E aí eu falava, mas espera aí, eu quero algo que eu possa ajudar as pessoas. E meu sonho sempre foi fazer missões, né? Então, adoro isso. Então, eu gosto de viajar muito. Eu vou para lugares assim, vamos para lá, vamos. E quando eu não consigo ir, eu envio algo que vai poder agregar a esses lugares. E aí eu estava no carro, minha filha teve um problema de visão, no carro era uma meia-noite, apareceu um patrocinado para mim sobre por que você não seja uma terapeuta. Aí eu falei, nossa, meu marido, tudo que você ama, né? Você gosta de falar muito, então vai ajudar bastante. Aí eu comecei na terapia clínica só para mulheres, eu fui buscar desde dessa mulher grávida até a morte dessa mulher, toda a fase, desde o útero até a morte. E aí eu gostei. Aí eu falei, não, eu quero mais, né? Aí depois eu fui para psicanálise, aí fiz a neuropsicanálise, fiz doutorado, mestrado e fui indo. A hora que eu fui vendo, 90% das pessoas não é só um problema emocional que elas têm, também é fisiológico. E aí eu fui estudar a parte de exames laboratoriais, tudo exame de sangue, para saber
tudo, né? Eu até brinco, eu falo, eu quero saber se o fio do cabelo vai nascer para cima, para baixo, né? Eu sou doida da ressonância. Tudo isso dá para saber através do exame. Sim. Eu faço muita ressonância em mim mesmo, que eu quero saber, né? O que eu tenho, o que eu não tenho. Eu nunca deixo assim, pode ser que seja isso, né? E aí, depois disso, eu fui estudar suplementações para ajudar essas mulheres. E ainda eu via que algo ainda não estava correto, porque fazia terapia, fazia tudo e ainda não, essa mulher não estava bem. E aí eu fui estudar tudo sobre intestino, né? E o intestino, de 90% a 95% da nossa serotonina, da alegria, do prazer, do bem-estar, é o nosso intestino. Então, aqui no Brasil, o nosso segundo cérebro é o intestino. Lá fora, nos Estados Unidos, onde eu fiz o meu mestrado, o primeiro cérebro lá é o intestino, porque eles entendem que se 95% quem manda é o intestino e só 5% é o cérebro, quem manda mais é o que reina. Então, aqui no Brasil, o nosso cérebro segundo é o intestino e o primeiro é o nosso cérebro mesmo. Lá fora já é diferenciado. Eu fui estudar sobre intestino. E aí eu vi que a maioria das pessoas que têm ansiedade e depressão, principalmente jovens, eles têm problemas intestinais. E aí eu fui estudando. E agora, com homeopatia ortomolecular, para fechar tudo isso, para você saber o total. Então, eu gosto assim, eu gosto de pegar a pessoa, eu vejo da unha encravada até o fio do cabelo, o que a pessoa tem. E geralmente eu já até falo, aí eu falo, agora faz os exames para mim ter a plena certeza, mas o diagnóstico dela só na fala eu já sei o que é que tem. Que nem da juventude, né? Hoje a gente está falando de jovens. Hoje, 31% dos jovens brasileiros, eles têm ansiedade. Sim. Então, é um número, assim, até significativamente muito alto, né? E por que vem essa ansiedade? É só da correria do dia a dia? A maioria dos jovens nem faz exames, né? Sim. Então, eles todos têm problemas, sim, de vitaminas, hormônios, né? Por exemplo, que os hormônios estão à flor da pele. Então, assim, aí eu fui estudar tudo isso e vi que, fechando esse ciclo, eu consigo descobrir o que a pessoa realmente tem e é um tratamento assim de 10 sessões, essa pessoa já está de alta. Ela não precisa ficar anos fazendo terapia. Sim, era isso que eu ia comentar, né? Que a gente vê a importância desse conjunto no todo, porque às vezes aquilo que não se resolve só com a terapia pode resolver com suplementos, com esses outros exames, né? Com certeza. Meus amigos falam, mas Verônica, e aí, como que fica a nossa agenda? Eu não ligo para a agenda porque eu tenho um propósito, né? Como eu estava te falando, eu tinha um objetivo de me aposentar com 40 anos. Eu fiz isso, né? Não pelo governo, mas eu trabalhei demais desde os 12 anos, então eu não precisaria mais nem trabalhar. Só que aí eu vi que era mais um propósito. Hoje a minha consulta é uma consulta de 2 horas a 2 horas e meia de consulta, não é 45 minutos, eu não atendo. Que é o comum, né? O comum hoje é 45 minutos, tanto na parte da psicologia, da neuropsicoterapia, 45 minutos. Eu não atendo. Então, se esse paciente ele não tem tempo, eu não vou consultar ele, porque é 2 horas cravados. Então, eu já falo, olha, reserva um lugar que é 2 horas, porque eu não tenho 45 minutos como ter a sua escuta e como resolver os seus problemas, né? Então, ela ali comigo é 2 horas para mim descobrir, fazer uma anamnese, né? E eu faço completamente diferente. Ai, como que foi a sua gravidez? Não. Eu pego a sua fala, a sua escuta e vejo dentro da sua fala e da sua escuta o que você tem. Você não precisa voltar na sua dor antiga para mim saber o que você é. Então, em 10 sessões que a gente chama terapia comportamental, mas ela é rápida, não é aquela que você fica 2, 3 anos. Eu tenho uma paciente só que é de 2 anos, uma só, de tantas que eu atendo. E depois, passam uns 3 meses que eu dei a alta, elas falam, Verônica, eu posso voltar? Olha, só para fazer uma manutenção. É só para bater um papo, porque a gente ri muito, né, na terapia. Apesar das pessoas acharem, não, a terapia é uma coisa chata, não. Ela conta um pouco dela, eu conto um pouco de mim, e ali a gente acaba que vira até amiga, não pode. Então eu falo, virou amiga, não posso mais te atender. Então, com 10 sessões, com certeza você vai ter o autoconhecimento. E se você for cristã, melhor ainda, porque você vai ter o conhecimento que vem do alto e o conhecimento aqui da terra. Por que que muitos cristãos estão sofrendo com ansiedade? Porque elas até vão à igreja, mas não conhecem quem é o Cristo verdadeiro, né? Elas não estão posicionadas dentro da palavra. O medo tem reinado na vida dessas pessoas, mas por quê? Elas não sabem quem é Cristo realmente, né? Nós estávamos falando até aqui de uma esposa de um pastor, que você falou, nossa, ela é maravilhosa, a doutora Cristiane, a dona Cristiane, né? E com ela eu aprendi o que é essa parte da intercessão. Foi com ela, né? Nossa, ela então, é bem forte ela, nisso. Antes eu tinha uma visão e quando eu estive com ela, fiquei 5 anos e meio,
eu aprendi realmente. Então, hoje, assim, com as minhas pacientes da terapia cristã, eu falo, você realmente conhece quem que é o seu oponente? Eu acho que não. E aí eu provo dentro da terapia cristã que ela não conhece. Ela pode até conhecer quem é Cristo, mas o oponente não. E quando a gente não conhece o oponente, nós somos facilmente vencidos por ele. Sim. E qual é o equilíbrio disso? Porque, assim, tem pessoas que aí elas vão muito pro lado de preciso só ler a Bíblia, preciso só orar. E tem a outra pessoa que não consegue juntar esse ponto, né, da devoção ao Senhor com também a terapia, como pode ajudar, né? Então, um não reconhece a importância da terapia e o outro não reconhece, talvez, a importância da palavra, né? Como equilibrar isso? Não se tornar um religioso, né? Que não entende que a ciência e a fé podem, sim, caminhar juntos e nem ser só aquele que só pega aqueles recursos, né? Humanos, da ciência e esquece da palavra. Qual o equilíbrio nesse meio? É o que eu falo, né? Quando eu atendo clínica, que são pessoas que não são. Então, eu nem levo, ali eu faço uma anamnese, não levo a terapia cristã, apesar que eu vou dando uma pincelada e alguns deles já até se converteram. Nossa, que legal! Sim, muito legal. E os que já são, antes deles estarem ali comigo, eles já quebraram uma grande barreira, principalmente cultural dentro do mundo evangélico. Sim. Porque hoje ainda existem pregadores que são preconceituosos. Então, eles falam isso em cima do púlpito, do altar, né? Olha, você tem uma depressão, é o demônio. Nós sabemos sim que é. Nós sabemos que tem a parte espiritual, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está ao nosso derredor. Eu sei que é o inimigo. Mas como que eu vou combater esse inimigo? Dentro da palavra de Deus. Então, ela fica meio perdida. Será que eu não vou? Então, muitas pessoas vêm escondidas. Se você entrar no meu Instagram, você não vai ver foto de ninguém. Você não vai ver, olha, essa pessoa aqui, ela transformou a vida dela. Não, tudo meu é falado ou como escrito, e muito pouco, porque os esposos não sabem que essas mulheres fazem terapia, os pastores não sabem. Eu atendo líderes grandiosos, de grandes denominações, ninguém sabe, né? Só eu e a pessoa. Por quê? Porque tem essa cultura da vergonha e achar que as pessoas vão falar assim, olha, é um demônio que tem dentro dela. E não é. A ansiedade, a depressão, a fobia, né, o estresse que hoje as pessoas vivem, não é a falta de Deus. Elas têm Deus. Só que elas não sabem combater o inimigo delas, que é o demônio. Esse é o problema. E as pessoas, elas falam, Verônica, o que as pessoas vão achar de mim? Hoje as pessoas estão muito preocupadas o que vão achar de mim. Hoje as pessoas estão preocupadas o que vão pensar de mim. Por isso que hoje a maioria das pessoas, e principalmente os jovens, eles vivem uma vida totalmente fictícia, que é a vida do Instagram. Eles acham assim, eu vou mostrar essa capa e as pessoas só conhecem as pessoas pela capa, não conhecem o interior. Então, assim, como que, né, esse negócio de fé, a fé ela anda junto com a palavra e a palavra ela anda junto com a fé, porque se não fosse assim, Deus não teria deixado, né, nós como pessoas para ajudar, os terapeutas, os médicos, né, eu conheço pessoas, por exemplo, mulheres que têm 60 anos, nunca foi numa ginecologista, porque Deus ele me cura, então acho que isso é uma ignorância, porque se Deus deixou, é para nos ajudar. Né? Então, começar a quebrar, apesar que hoje está bem melhor, né? Já teve uma abertura maior, mas na época da minha mãe, por exemplo, há 40 anos atrás, imagina, você ir no psicólogo, tá louca, tá doida. E hoje não, eu vou te falar, a maioria das pessoas que estão vindo nem estão mais com esse problema, elas querem ter um autoconhecimento de quem elas são. Né? Eu tenho um e-book que toda segunda-feira eu mando para todos os meus pacientes. Nós começamos com a clínica e depois eu vou para a terapia cristã. Primeira pergunta, quem é você? A pessoa não sabe falar. Qual é o seu propósito? E a Bíblia fala que nós nascemos para um propósito. Desde o ventre da nossa mãe, nós já tínhamos um propósito. Ela não sabe responder. Eu falo, como que você vive com você? Você toma banho com você come com você dorme com você fala com você, mas você não sabe quem é a pessoa que habita dentro do seu templo, que chama Templo do Espírito Santo. É uma pessoa desconhecida. E ainda pior quando essa pessoa casa. Porque quando ela casa, vamos supor, eu sou a Verônica, solteira. Aí eu caso, eu viro uma outra Verônica. Porque eu vou começando a depender desse casamento.
E aquela Verônica que tinha sonhos, aquela menina que tinha tantas coisas, ela começa a se anular por causa desse casamento. E passado 15, 20 anos, ela fala, Verônica, eu não sei mais quem eu sou. Eu parei de estudar, eu parei de fazer isso, eu parei de fazer aquilo. Ela não se conhece mais. Mas por que ela teve que deixar de ser ela para estar no relacionamento? Quando ela casou, o marido não amou aquela pessoa que ele conheceu quando tinha 15, 20, 22 anos? Então, assim, as pessoas, elas não se conhecem. Esse é o maior problema. Então, elas vêm na terapia para se conhecer. Quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Eu não sei o que eu sinto. Então, tem uma dinâmica que a gente faz que chama ressonância feminina e tem ressonância masculina. Sim. Então, ali dentro, ela vai colocando tudo dela. Quando ela lê, ela fala assim, essa sou eu? Fala, não sei, você que escreveu, é você? A pessoa fala assim, meu Deus, eu não conhecia essa pessoa. Então, eu falo assim, que quebrar esse paradigma, porque você tem que se conhecer. Quando a gente não se conhece, não conhece quem é o nosso oponente, nós vamos ser facilmente vencidos. A única vida que a gente tem é essa. Sim. Uma vida que você não gosta. Eu tenho pacientes que elas falam assim, Verônica, eu não sei porque que eu estou viva, eu só não tenho coragem de me matar, porque eu não tenho vontade de viver. Mas quando você vai buscar a vida dessa pessoa, ela não achou qual é o propósito e quem ela é. E hoje, infelizmente, isso com a juventude... É muito presente, né? Muito presente. Mas é engraçado, né, que você estava falando de conhecer nosso oponente. Às vezes a gente não se conhece, não sabe as nossas fraquezas, e o inimigo sabe. Sabe tudo. Onde ele vai ali distrair a pessoa e vai conseguir ganhar, sabe onde ele vai tentar e vai conseguir fazer ela pecar. E nós, eu acho que talvez seja um medo de também ficar sozinho, né? Da solitude, eu digo, de conseguir aproveitar a própria companhia, conseguir ali passar um tempo consigo mesmo. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu ouvi sobre a solitude, né? E aí mas é ainda nova, né? Eu ainda sou nova, sim, mas quando eu era ainda mais nova, eu lembro que estavam falando, foi bem quando começou a abrir essa questão da psicologia, né? Também ser para os cristãos, né? As consultas, né, com os psicólogos. Sim. E aí eu lembro que eu ouvi falar sobre a solitude. E eu fui atrás de conhecer. E eu lembro que até o tempo que eu passava com o Senhor me fazia também me conhecer, saber as minhas fraquezas, saber onde eu deveria melhorar, saber ali o meu ponto fraco, que eu deveria ali tomar um certo cuidado para o inimigo não investir naquela parte. Sim. E é muito importante, né? Até como você falou, isso influencia em tanta coisa, influencia no casamento. Imagino ainda mais quando tem filhos, né? Porque falam que a mulher, às vezes, não se reconhece mais, né? Depois da gravidez. Falo que a vida, ela é feita de escolhas, né? E a solitude, as pessoas falam muito sobre solitude, mas quando você se conhece, você tem um Deus ao seu lado, você nunca vai estar sozinho. Sim. Entende? Então, as pessoas se sentem só porque elas não estão preenchidas totalmente. Sim. Porque hoje também, existem vários jovens que eles não querem mais casar. Sim. Eles não querem constituir família. Eles querem ter um trabalho que ganhem bem, estar bem financeiramente, não querem mais ter filhos. Hoje, a nossa geração da juventude é a geração que menos tem filhos. Sim. E menos vai ter ainda, né? A minha geração, a X, né? Meu Deus, quase 50 anos, a X, vou fazer, né? A X. E hoje, os que estão nascendo em 2025, a geração beta, né? Que é a geração que vai ser mais ansiosa do que a que a gente tem, que é a geração Z e alfa, a gente está ali no meio, né? A geração Z, que é dos 15 aos 29. Então, eles falam, não, eu quero só estudar. Por exemplo, a minha filha, eu tenho uma filha que ela faz 2 faculdades ao mesmo tempo. Ela faz Direito e ela faz licenciatura em Inglês e Português ao mesmo tempo. 2, né? Então, eu falo, uma doideira. É igual a mãe, gosta de estudar bastante. Então, ela não. Então, principalmente as meninas. Hoje, na faculdade, se você for fazer, olhar bem, que nem na classe, por exemplo, de uma delas, são 40 mulheres, 3 homens em Direito. Nossa. Odonto, 35 mulheres, 6 homens. Então, hoje os homens estão estudando até menos, os meninos, né? Sim. Porque eles estão muito mais ligados à área da tecnologia e, não, eu quero ser um influencer, eu quero, né? Sim. Hoje, essa parte da internet tem levado a pessoas a terem sucesso. Eu conheço pessoas que são milionárias. Deu certo, mas vai ser para todas? Não. Talvez não. Então, os jovens, eles estão um pouco perdidos aí. E aí eles falam essa solidão, né? Eu tenho um que ele fica assim, eu preciso casar, eu preciso casar. Ele só pensa em casar, esse rapaz, né, que eu atendo. Eu falei, a vida não é só isso, a vida tem muito mais. E para as meninas também essa solitude. Até quando eu vou ficar só? Sendo que a Bíblia diz que você vai ser achado, você não precisa procurar. Sim.
Aquela que procura vai achar, só que vai achar algo que não foi preparado por Deus, porque ele fala, a palavra diz, que a menina, essa moça, ela vai ser achada, né? Então, assim, eu falo que falar com juventude, eu já cuidei de jovens, amo jovens, né? Hoje eu fico mais no meio de jovens do que amo jovens. Só que a cabeça você tem que entender. Na minha casa fica muito jovens. E eles falam, nossa, sua cabeça é muito pra frente. Mas por quê? Porque eu não fiquei parada. Sim. Então eu entendo tudo de jogos online, videogame, eu jogo muito videogame. Então, assim, eu tô conectada com eles. Porque se você se desconectar dos jovens, é onde eles estão se perdendo, né? Muitos pais falam assim, meu filho está seguro, ele está aqui dentro de casa. 98% dos jovens estão se perdendo dentro do seu próprio quarto, em casa, não na rua. A gente estava falando aqui sobre a questão de se sentir sozinha, né? E tem uma pergunta aqui dos nossos telespectadores. A Ana Luísa, de Campinas, ela tem a seguinte pergunta. Eu sei que algumas amizades fazem mal, mas tenho medo de me afastar e ficar sozinha. Como lidar com isso? Olha aí, ela tem medo de se afastar e ficar sozinha. É porque ela não reconhece que ela tem alguém ao lado dela. Que eu falo assim, ó, que nem quando esse jovem ele vai para o mundo, ele tem muitas opções. Sim. Tanto de estou indo para o mundo corporativo, vai abrir um leque de opções na sua vida, mas também vai abrir um leque de opções de tentações. Sim. As tentações, elas vão vir, né? Ah, você nunca fica, principalmente o jovem que ele é cristão. Ah, como isso? Você é bebê, né? Boca virgem, aquela coisa toda. Que é isso? A vida é uma só, aproveita, tal. No começo, ela vai falar não. Vai passar 2, 3 semanas, ela ainda vai rejeitar. Mas se ela ficar naquele ambiente, porque o ambiente ele vai moldando a pessoa, ela vai se tornar uma pessoa tão igual às outras. Daqui a pouquinho ela vai se pegar ficando com uma pessoa. Daqui a pouquinho ela já vai começar a beber. Ah, é só socialmente, porque a Bíblia diz que é não embriagar. E realmente, a Bíblia diz. Ela não diz que não é, né? Ela fala, mas ela vai falar, ah, aqui não tem ninguém nem da minha igreja, ninguém vai estar vendo, né? Ela entende da palavra. A hora que ela vê, é melhor se afastar. A palavra de Deus diz que é melhor você se afastar porque os bons costumes, né? As pessoas más, ela corrompe os bons costumes. Então é melhor você ou fazer igual uma moça fez. Semana passada ela chegou em mim, no meu esposo e na líder dela e falou assim, orem por mim. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela, orem por mim para que na minha faculdade as pessoas que são de Cristo se aproximem de mim. Eu não quero que outras pessoas se aproximem. Nós estamos nessa oração. Então, ela é entendedora da palavra. Sim. Porque na onde que eu estou, nessa faculdade, tem muitas pessoas que não são. Mas lá dentro deve ter alguém que é de Cristo. E ela pediu oração para nós, para que a gente orasse, para que essas pessoas de Cristo se achegassem próximo a ela. Né? E talvez essa moça, ela acha que para ela ser validada no mundo jovem, ela precisa ter essa amizade. Mas melhor é ter a amizade de Cristo, que você vai ter sucesso em todas as coisas, do que você ficar com uma amizade que não é boa. Faça uma anamnese. Né? Ontem eu estava lendo algo que eu falei, meu Deus, será que o Senhor poderia compartilhar o seu fone de ouvido? Escutar as músicas que você ouve? Isso é uma anamnese, né? É dentro da terapia a gente fala, faça uma anamnese, quem é você? Será que ele poderia sentar com você no seu sofá e assistir a Netflix que você assiste? Ou você, opa, Senhor, peraí, eu vou parar agora, vai lá na cozinha, porque essa cena você não pode ver. Será que ele poderia compartilhar da roda dos seus amigos? Se assentar na mesa daqueles que você está se assentando? Será que ele pode? Ah, Verônica, eu acho que não. Então, não é amizade, não é ambiente para você ficar. Porque se ele não pode, você também não pode, porque nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Então, são perguntas fáceis, né? São perguntas fáceis. Agora, o que você vai responder? Mas tá aí, tá respondido. E, Vê, olha, o papo tá muito bom, mas a gente vai pro comercial. Depois a gente vai voltar, vai falar muito mais. Tem outras perguntas. Então, assim, tá muito bom o programa e ainda tem muito mais pra você. Então, continue com a gente. Depois dos intervalos, nós vamos voltar.
voltamos, pessoal, para mais uma parte do nosso programa que tá muito especial. Se você estava aqui no nosso primeiro bloco, você já aprendeu muito aqui com a Verônica Alves, que é neuropsicoterapeuta, falei certo? Falei. Integrativa cristã. Falei aqui com ela, falei assim, mas isso resume tudo? Porque a gente viu no primeiro bloco que é muita coisa, gente. Então eu tenho certeza que vocês vão continuar aqui aprendendo com a gente. E a gente tava falando sobre ambiente, né? Sim. Porque na última pergunta a gente falou sobre a questão que às vezes aquele jovem ele é inserido em ambientes que podem acabar influenciando ele, né? Mas a gente estava falando sobre como até o Senhor ele nos chama, né, para ser luz em meio às trevas. Sim. E o que você diz para essas pessoas que estão nesses ambientes que às vezes é uma faculdade ou às vezes é a escola? E acho que no meio jovem a gente tem muita questão de querer se integrar ao grupo, né? Tipo, eu não posso ser diferente, senão eles não vão me aceitar. Eu não posso ser diferente, senão... Igual, quando eu era mais nova, que eu era criança, eu era uma das únicas cristãs da sala. Nossa, eu não gostava quando eles me chamavam de santinha. Não porque, né, tipo, eu me incomodava em ser da igreja, uma coisa... É porque era mas, tipo, pejorativo o jeito e aí eu ficava também, gente, mas eu não sou santa, eu preciso de Jesus, enfim. Mas o que você fala para esses jovens que têm... Às vezes, eu acho que nem a tentação tanto assim de pecar, mas estar no grupo, fazer parte de algo. Que nem eu te falei já, o ambiente ele vai moldando. Como que esse jovem, dentro desse âmbito, principalmente ali... Eu falo que a pior fase é dos 12 aos 16. É uma das piores fases, né? Que ele está inserido ali no 8º ano, primeiro colegial, até o 3º. Quando ele já vai para uma faculdade, apesar da faculdade ser o outro ambiente do que a escola, né, e principalmente agora os cristãos estão colocando os filhos mais em escolas cristãs, né? Hoje nós temos mais professores cristãos e tal. O ambiente ele vai moldando. Então a gente fala, todo mundo precisa de uma tribo, a gente chama de tribo. Então tem a tribo da galera do Rastafari, tem a tribo da galera que já gosta de um som mais pesado, outros já são do rock, outros já são... Então cada um ali, ela precisa estar associada a um ambiente. Por quê? Porque ela sendo pertencente, ela se sente pessoa. Entendi. Só que aí o cristão ele fala, e agora? Hoje nem tanto, porque hoje tem muitos cristãos dentro das escolas, tanto públicas, estaduais ou pagas. Hoje tem. Só que o que mais chama atenção, o pecado ele está aí, é aquele, não vou ficar com essa turma porque eu vou ser envergonhada. Eles vão falar, olha a crentinha, olha a santinha. Existe isso, né? E minhas filhas também passou por isso que você passou. Falava, como assim, vocês não conhecem essa música? Essa música, minhas filhas, eu nem conheço. Como, que mundo que você vive? Você não conhece fulano de tal, tá estourado. Porque nós não temos o costume de escutar essas outras músicas. Na minha casa é só realmente música gospel. Nós trabalhamos com música, então, para nós não faz sentido escutar aquilo. Mas eu sempre ensinei minhas filhas, respeitem todas as pessoas, conversem com todas. Eu não sou aquela mãe que fala, não conversa com aquele que usa droga, que faz isso. Não, eu apresentei a vida. Então eu falo, pode conversar, só que um pé na frente. Um pé na frente. E quando nós temos o Espírito Santo, quem que é o Espírito Santo? É aquele que nos dá discernimento, que aqui a gente está falando para jovens que já são cristãos. Ele dá discernimento, ele vai nos mostrar. Então, eu posso entrar nesse ambiente, eu posso entrar em qualquer ambiente. Jesus, ele entrou em todos os ambientes, onde tinha pecadores, não pecadores, ele entrou em todos. E ele não foi mudado por aquele ambiente. Nós só somos mudados pelo ambiente quando nós não sabemos qual realmente é o nosso propósito, quem nós somos. Agora, eu tenho um filho, ele é cristão, ele foi para uma escola, para um lugar, para um curso que 90% das pessoas não são cristãs. Eu tenho que temer se eu ensinei o bom caminho? Não, eu tenho que ficar em oração. Sim. Porque a tentação vai vir. E a tentação vem para os filhos, vem para mim, que sou mãe, vem para todos nós. Mas, isso para mim não serve. Isso para mim não serve. E graças a Deus hoje, muitos cristãos jovens, eles já têm esse discernimento. Tanto que hoje você vê, a maioria dos jovens cristãos estão solteiros. Sim. Eles não estão em busca de namorar, de ficar, disso, daquilo. Eles falam, não, na hora certa, agora o meu propósito é servir na igreja, é fazer isso, é estar na banda, é aprender a tocar, tal. Mas por quê? Porque eles foram bem instruídos. Sim. E outra, esse jovem ele é de um grupo de jovens.
a pessoa que cuida desse grupo, ela está dando direcionamento para esse jovem, ela está dando também ali, olha, pode ir, eu estou em oração, vai dar certo, apoio, né? Aquele apoio, né? Estando ali com a pessoa. Se ela tiver, muito menos ainda ela vai cair, porque ela sabe quem ela é. Sim. E ainda, se cair, ela tem para onde voltar e se limpar. Só que hoje, às vezes, as pessoas falam assim, ai, Verônica, mas eu tenho vergonha. Lá na igreja fala, eu vou falar mais com você, depois fala, pastor, né? Porque eu fico muito mais com eles. Não que meu marido é bravo, não. Meu marido, nossa, é super crianção também. Só que eles falam, não, é melhor falar, ai, depois você vai preparando o caminho, né? Então, esses dias nós estávamos com um pessoal que eles acabou caindo, casaram e tal, agora o bebê vai nascer. Mas quem que somos nós para atacar a primeira pedra? Nós não estamos, nosso trabalho não é esse, é a gente levantar aquele jovem, limpar, continua a sua caminhada. Mas é uma linha muito fina entre você não estar na sua tribo real e você está querendo ser inserido em outra que não foi feita para você. Se você não tiver ali um firmamento em Cristo, 99% eu posso te falar que essa pessoa ela vai cair, vai experimentar o outro lado. Né? Tanto que eu trouxe para vocês 60%, 70% dos jovens, um estudo feito fora do nosso país, quando eles entram para a faculdade, eles se desviam. Sim. De 60% a 70%. É um número muito alto. Todos vão ficar desviados? Não, mas eles vão ficar bem bagunçados na mente dele, qual é a fé dele, o que não é. E dentro desses 60%, 70%, 35% voltam, o outro restante não volta. E eu acho que nessa fase, dependendo assim, é um lugar que confronta muitos princípios, né? Com que eles foram ensinados, porque às vezes não... Eu acredito que não venha tanto assim dos pais, né? Porque tem muitos pais que ensinam, que dão os princípios bíblicos, sim, né? Mas ali, se a pessoa não estiver preparada para o ambiente, realmente ela vem a ceder, né? Sim, ela vem a ceder. Se ela não estiver preparada. Quando minhas filhas foram, né? Eu falei, meu Deus, agora é faculdade. Não existe a faculdade cristã, né? A vida inteira estudaram na escola cristã. Mas e agora? Faculdade cristã não tem. Apesar que uma das minhas filhas, uma vez por mês, tem o culto deles, é uma faculdade. Então, tem um piano para eles tocarem. É a semana de oração. Já na que faz odonto, já não tem. Então, eu falei, olha, converse, né? Porque você não é um bicho, né? Porque senão vai falar, né? A pessoa não... conversa tudo, mas com cautela, analisa o ambiente. Porque até ela que eu criei dentro da palavra pode vir se desviar, pode vir. Pode vir. Até nós mesmos, né? Se a gente não... Opa, peraí, será que... Qual que é o nosso desviar? Às vezes nós estamos numa roda e começamos a falar da vida de alguém. Ali é um desvio de conduta, é um desvio. Então, opa, até nós. Então, se a gente não se cuidar, não se examinar, provavelmente vai cair. O melhor é que não esteja nesses ambientes. Se eu tenho que estar nesse ambiente, eu tenho que falar, eu vim aqui para algo. O que eu vim fazer aqui? Estudar. Não vim para fumar, não vim para beber, não vim para ficar, não vim para me prostituir, porque existem faculdades, né, que nem tem em Campinas, que a turma da manhã, eles entregam uns bilhetinhos que as meninas vão para motéis, né, fazem uma festa, tem toda uma rave lá, né, eu conheço. Então, tipo assim, opa, eu tenho que fazer isso? Não. Então, eu tenho que saber aonde pisar e como pisar. Mas se você estiver firmada no seu propósito, falar, é isso que eu quero, nada muda a sua visão, não muda. Agora, se ela estiver meio turva, sim, vai complicar. E falando dessa transição, né, de quando o jovem ele vai para a faculdade, eu acho que é um momento onde existem muitas pressões, né? É um momento onde... Eu acho que às vezes nem é tanto... Às vezes pode ser que tenha, né? Depende da realidade da pessoa. Tem, assim, a pressão dos pais, mas eu acho que já é uma pressão que nós mesmos colocamos. A gente está entrando em uma outra fase de novas responsabilidades. Sim. Às vezes ali é o primeiro emprego da pessoa, junto com a faculdade. Às vezes tem gente que tem que fazer um estágio junto no meio de tudo isso. Como lidar com essas pressões? Porque é muito comum vir ansiedade também no meio de tudo isso. A maior pressão nem é dos pais. É do próprio, né, que ele está saindo da adolescência para a vida adulta. É onde abre um leque das oportunidades. E aquilo que ele vivenciava na escola não é a mesma coisa que ele vai vivenciar na faculdade. E é uma quebra de laços também, né?
Quando sai ali, talvez, de uma escola que você cresceu com seus amigos, tá ali desde pequenininho, cresceu, vai para uma outra realidade, né? Para uma outra realidade. E hoje que os jovens estão encontrando, eles vão para a faculdade, eles estão encontrando pessoas de mais idade. Né? Hoje, dentro das faculdades, eu tenho feito um estudo sobre isso, 70% das pessoas que estão são acima de 30 a 35 anos. Então, na faculdade que eu estou, tem 8, 10 pessoas da minha idade, o restante são casadas, têm filhos, e é outro ambiente. Então, quando esse jovem chega, ele já chega com uma autocobrança. Eu preciso me dar bem, eu preciso terminar esse curso. Só que é o seguinte, eles nem sabem se aquilo que eles estão fazendo é o que eles querem. E aí eu faço a pergunta, mas por que você está fazendo esse curso? Dá dinheiro. Esse curso dá dinheiro. Mas você gosta disso? Eu não sei nem do que eu gosto, eu só vim fazer porque dá dinheiro. Provavelmente não vai ser feliz. Eu falo assim, seja uma diarista, você vai ser feliz. Se você ama o que você faz. Você pode formar um grupo de 3 mulheres, limpar a casa, é o que você ama. Vai dar certo. Você pode ser manicure e vai prosperar. Eu conheço várias manicures que têm casas, que têm flats, Eu conheço uma mulher que ela fazia faxina e hoje ela vive muito bem. Ela comprou vários imóveis fazendo faxina. Era o que ela amava. Eu vou ser dentista, mas você ama o que você faz? É isso que eles precisam entender. E além disso, não é só sobre um emprego. Eu sou cristão, é sobre um propósito que eu tenho. Por exemplo, minha filha, ela faz odonto. Ela fala, mãe, eu estou fazendo isso porque eu quero ir lá nos ribeirinhos, eu quero ajudar. Então, ela tem um propósito. Porque se não fosse propósito, não sei se ela faria isso. Ela fala, como que eu posso ajudar as pessoas? Que nem eu fazia jornalismo, então eu falei, mas como que eu vou ajudar, tal? Eu falei, não é sobre isso, eu vou ajudar outras mulheres que sofreram o que minha mãe sofreu, que minha mãe morreu com depressão. Nossa. Né, com 28 anos. Então, assim, eu falei, eu preciso fazer algo que eu ame fazer. Então, quando você vai para uma faculdade, a primeira coisa que você precisa saber, eu amo. Você não vai saber logo de começo, porque primeiro você vai fazer aquele curso. Mas os primeiros 6 meses você vai se identificar, ou é isso ou não é. E tá tudo bem, se não for aquilo, volta. Eu falei pra minha filha, se não for, filha, tranca, volta, faz outra coisa, faz o que você ama. Porque quando você faz o que você ama, aquilo vai te dar uma vida boa na parte financeira. Porque senão é um fardo. Por exemplo, hoje você é apresentadora, você está aqui. Você imagina você levantar e falar, de novo tem que estar lá, de novo eu tenho que trabalhar. Não, vai ficando enfadoso. Agora, quando você faz o que você ama, é como que você fosse para um playground. Opa, hoje eu vou levantar, hoje tem tal programa, ou você vai ministrar, cantar numa igreja. Não interessa para você se tem 50 pessoas, se tem 200, ou se tem 1000. Você nem quer saber quem está ali. Você faz pro Altíssimo, porque você ama aquilo que você faz. Né? E quando esses jovens eles vão para a faculdade, eles estão totalmente perdidos no emocional. Né? Eles falam assim, olha como fulano se veste, olha a bolsa de uma tal. Comparação, né? Eles vê esse âmbito. Só que passa um ano, eles vão falar assim, eu falo, vocês vão morrer de rir daqui a pouco. Vocês vão olhar e falar, cara, não era nada sobre isso daqui, era só sobre mim. Então, quando a pessoa ela entende que é só sobre ela não pode estar na faculdade, pode estar fazendo mestrado, doutorado, ela não muda nada. Tem uma pergunta aqui que casa bastante. Na verdade, acho que você já respondeu, que a Mariana, ela perguntou assim, como eu sei que estou escolhendo a minha profissão por propósito ou só para agradar a minha família, né? E a gente falou aqui sobre amar. Mas como lidar com os pais? Porque, às vezes, tem muitas realidades onde a pessoa escolhe a faculdade por conta dos pais, que é muito comum. E isso acaba, às vezes, até trazendo uma frustração, porque não é no caso, talvez, de uma pessoa que não saiba o que quer fazer, mas é de uma pessoa que sabe o que ama, mas não sabe como falar com os pais sobre isso. A maioria dos jovens... Eu conheço 2 casos, que um pai, ele é juiz e ele queria que esse filho dele fosse juiz. E aí o filho fez direito, tudo, tal, teve o primeiro casamento, não deu certo, casou de novo e aí ele encontrou essa moça que ela vivia, não, eu vou fazer aquilo que eu amo. E ele deixou tudo pra só fazer parte de filmar esses negócios, né? Música, mexer com música, o pai dele quase enlouqueceu. Falou, como eu paguei caro, você vai ser músico. Músico não dá dinheiro, ainda mais gospel, né? O pai falando. E ele deixou tudo no Rio de Janeiro e veio para Campinas. Hoje ele mora até longe e ele vivia frustrado. Por quê? Porque ele foi atrás daquilo que o pai queria. Uma outra também que ela fez odonto, né? Ela se casou, hoje as irmãs
também exerce porque ama. Ela não, ela só quer ser dona de casa, ela quer ser mãe. E isso para a mãe dela e para o pai é um absurdo. Como que esse jovem, o que ele vai fazer? Olha, é meio complicado. É meio complicado, mas eu falo, o pai que ama realmente o filho, talvez ele até ache que ama de verdade, mas a gente só pode amar uma pessoa quando a gente tem uma escutativa dela. Você tem que perguntar para esse filho, filho, é isso mesmo que você quer? E aí o filho vai falar. Que nem para mim não interessava que minhas filhas fossem. Eu quero que elas sejam o quê? Felizes. E eu acho que para um pai, para uma mãe que ama realmente o seu filho acima de todas as coisas, eu quero que ele seja, mais do que tudo, feliz. Seja sendo músico, seja sendo o que for. Mas se esse jovem ele fizer o que o pai quer, por isso que fala, né? A maioridade é você com a sua cabeça. Você vai ter que que chegar uma hora que, opa, meu pai e minha mãe não me respeitam, ou me respeitarão, ou não tem aonde a gente mais conviver junto. Infelizmente, eu sou muito clássica, sabe? Que nem tem uma mãe que ela chegou no sábado pra mim, eu estava fazendo uma palestra, e no final da palestra eu fui atender as pessoas, ela falou, olha, minha filha tem 16 anos, não deixo ela ter Instagram nem celular. Eu olhei pra cara dela e falei, sua filha te odeia. Ela falou, minha filha me odeia. Eu falei, eu já sabia. Porque como que pode uma pessoa de 16 anos não ter nenhum celular e nenhum Instagram? O problema não é ter o celular e o Instagram. O problema é como que você conduziu ela até aqui. Então, a hora que eu falei que a filha dela odiava ela deu um pulo. Por quê? Não tem como. Então, como que eu vou falar pro meu filho? É a mesma coisa, eu não gosto daquele rapaz, né? Não case, não namore, não, mas espera aí, quem que vai casar? Quem que vai dormir com aquela pessoa? Quem que vai exercer esse trabalho? E a maioria, você pode anotar e pode estudar, a maioria que se forma por causa do pai e da mãe, eles não exercem. Quando eles eles arranjam ali o primeiro emprego, eles vão morar sozinhos, eles mudam o curso da vida deles, o curso que eles estão fazendo, para fazer aquilo que eles amam fazer. E hoje ainda com a tecnologia, que, como que fala, mudou tudo, e os bebês que nasceram agora em 2025, né, que são os beta, totalmente inteligência artificial. Totalmente inteligência artificial. Então, hoje, muitos pais, que nem na minha idade, ai, meu filho, eu quero que você seja isso. Na idade desses bebês agora que estão nascendo, nem vai mais existir o que os pais querem que façam. Hoje é outro ambiente. Então, quando você não entende seu filho, você vai ter problemas com o seu filho. Agora, para essa moça aí, se eu fosse ela, eu permaneceria naquilo que Deus falou para ela. Agora, qual que é a diferença, né? Eu sei que é propósito, que não é propósito. Deus ele vai colocar no seu coração. Se você sente prazer naquilo que você faz, é o seu propósito. Tem gente que acha que o propósito é ir para a África fazer missões. Só que a nossa missão pode ser aqui, ó, no nosso bairro. E você vai ganhar muito mais pessoas do que você, a missão. Eles acham que a missão, né, que tem um propósito é ir para fora fazer algo. E você ir para fora é de você, mas ali no seu ambiente você pode mudar a vida de várias pessoas. Então, o propósito, como que eu sei qual que é o meu propósito? Primeiro, tendo uma vida com Deus, você vai saber porque Ele te responde. Nós não precisamos de pombo correio, né? Modo que diz, né? O véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso a Ele. Ele fala com a gente. Aí tem que agora olhar se ela está ouvindo a Deus ou se está ouvindo só o que a mãe e o pai querem, né? Que nem minha mãe tinha um sonho que eu fosse advogada. Eu até tentei, mas eu falei, não vai dar. Né? E como minha mãe morreu muito cedo, eu falei, eu vou ser para honrar, né, ela. Mas não deu certo, não era aquilo. Eu fiz 1 ano e falei, não tem condições, não ia dar bom. E nessa transição toda, né, não só da faculdade, mas para a vida adulta também, né, eu lembro que eu ouvia muito das minhas amigas, assim, a gente ia conversar. Ela, nossa, eu tenho 20 anos, eu sou uma jovem adulta já, o que eu vou fazer da minha vida? Porque é uma nova fase, né? Qual que você acha que é o maior erro, assim, dos jovens nessa transição? A galera dos 20 anos, eles são muito imediatistas, né? É a geração que é para agora, é rápido, não consegue esperar. Então, eu tenho uma em casa, né? Que vai fazer 20. Então, eu posso falar. Entende bem. Então, eles pensam demais. Tipo, ai, como que vai ser meu amanhã? Eu vou ter dinheiro para ter minha casa? Eu vou ter dinheiro para fazer isso? Eu vou conseguir o que vocês conseguiram? Eles são muito ansiosos. Não deixando o dia da manhã. Então, eu falo, calma, desliga
esse motor dessa geladeira que está com problema, essa mente acelerada. Hoje a juventude, principalmente quem tem ali 19, 20, até 25 anos, por quê? Porque hoje os estudos comprovam que a pessoa, adolescente até os 24 anos, né? Porque é na onde que o córtex que fica aqui, Está sendo desenvolvido. o córtex pré-frontal, ele fecha. Antes falava que era com 18 anos. Hoje a neurociência, ela comprova que com 24 anos o seu córtex, ele é fechado e as suas decisões são tomadas com mais ênfase. Então, esse jovem de 20, ele está perdido ainda, porque se é com 24 que você toma as decisões corretas, se você perguntar para sua mãe, ou você já ouviu dela, puxa, se eu tivesse a sua idade, nossa, se eu tivesse 15, 20 anos, eu ia arrebentar na vida, eu ia fazer totalmente diferente. Por quê? Porque eles não tinham essa tomada de decisão. E hoje, e quando você tiver os seus filhos, você vai falar, nossa, eu com a sua idade, se eu soubesse tudo que você sabe, eu ia arrebentar na vida. Você continua falando a mesma coisa. Por quê? Porque você ainda não tem as tomadas das decisões corretas. Verônica, eu casei com 22 anos, mesmo assim, fecha o córtex com 24. Então, o jovem de 20 anos, ele é muito ansioso. Será que eu vou conseguir comprar meu carro? Não, mas eu quero um carro mais potente. Mas não sei o que lá. Mas com quem que eu vou namorar? Será com quanto tempo eu vou casar? Olha, fulano casou com essa idade, mas aí 20 anos eu tô muito velha. Mas será que eu vou conseguir alguém? Depois dos 25, se eu não conseguir ninguém, eu acho que eu vou morar sozinha. Então, é um monte de perguntas. Olha lá, tá vendo? Às vezes eu vou atender o pessoal e eles vêm com um monte de perguntas assim, tipo, 20 anos, já pensando em ter a vida construída. Calma. Não, você tem que ter. Ai, será que eu vou ter? Aí eu falo, gente, calma, há tempo para todas as coisas. Mas eu nunca conheci ninguém, nunca namorei ninguém. Mas será que eu vou casar? Porque minha amiga já tem 22, ela já casou, já tá grávida. É tanta pergunta. Eu falo assim, calma. E são jovens cristãos. Aí nós vemos, é de Deus. Estão dentro da igreja, são dizimistas fiéis, são pessoas que até ajudam no reino, só que tem uma parte que eles têm uma incredulidade, confiar em Deus. Tem Deus, mas não tem a confiança plena. Opa, deixa que o dia da manhã Deus vai cuidar, eu tenho que fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? Eu tenho que estudar? Tenho. Eu tenho que fazer uma faculdade? Tudo depende, que eu conheço um monte de gente que não tem faculdade e são muito bem na vida. Então, a faculdade eu acho que não é nada que... se eu não fizer uma faculdade, eu não vou ser ninguém. Eu não concordo com isso. Não concordo. Eu concordo em você estudar, seja o que for, tanto um técnico ou faculdade ou não faculdade. E aí, você fazendo o que você tem que fazer. Deixa o restante nas mãos daquele que vai fazer o restante. Só que o que a gente faz? Aquele jeitinho brasileiro, né? O jovem cristão brasileiro. Senhor, o senhor anda muito cansado. Com licença que agora eu vou dar uma ajudadinha pro senhor. Vou dar uma ajudadinha. E nessa ajudadinha é que no meio aí não vai dar certo, vai dar meio ruim. Igual o pessoal do Rio de Janeiro fala, vai dar ruim, né? Não vai dar bom. Por quê? Porque não deixa Deus fazer a parte dele. Mas com 20 anos, é aquela mente acelerada, né? Aquela perna que fica o tempo todo assim. Você pode perceber a perna desses jovens estão assim, ou eles estão assim com a mão. É uma ansiedade exacerbada pelo medo deles não conseguirem ser tão bons quanto eles pensaram que ia ser. Não, mas e o que é ser bom? Eu pergunto para você, o que é ser bom? Ser bom é estar bem com você mesmo, não ser bom para a sociedade. É com você mesmo. Se você estiver bem com você, tá tudo ok. E tem uma pergunta muito interessante do Rafael, lá de Recife, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está falando aqui, né, das transições. Ele fala, como voltar a ter uma vida com Deus depois de perceber que me afastei nessa fase da vida? Primeira coisa é reconhecer, ele já está reconhecendo, né? Outra coisa que os jovens falam, vou voltar para a igreja, o que as pessoas vão dizer? Ou eu vou voltar até para Deus, né? E tem gente que fala, vou voltar para a igreja. Voltar para a igreja é secundário. Primeira coisa, você precisa voltar a ter uma vida com Deus. Esses dias eu estava abrindo o culto na nossa igreja e eu falei, você pode perder tudo, você pode perder carro, você pode perder esposa, você pode perder filho, você pode perder tudo, que você não pode perder a presença de Deus. Se você perder a presença de Deus, você vai perder tudo, né? Porque quando nós temos a presença, nós temos aquilo que o dinheiro não pode comprar. E o que o dinheiro não pode comprar? O dinheiro não pode comprar a sua vida com seu esposo, o dinheiro não pode comprar a sua vida com você, com sua mãe. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, tem pessoas que elas são felizes daquilo que o dinheiro nunca vai comprar. E uma delas, para quem já bebeu da água, é estar na presença de Deus. Então, como eu voltar? Ela tem que primeiro ter a consciência
Não, eu preciso voltar. E é como o pastor Jaime fala, né? É só você abrir a sua boca e falar assim, ó, meu Deus, eu estou aqui. E eu falo que ele olha para nossa cara, eu sou muito brincalhona, eu falo que Jesus fala, rapaz, você aqui de novo? Vai, arranca essa roupa terrível que você tá, essa lama aí, vamos tomar um banho, coloca você debaixo do chuveiro gelado, te dá um banho e fala, vai, pé pra vida, vamos embora. Então eu falo que Jesus é essa pessoa, né, que olham assim, eu tenho medo de Jesus. Não, ele é aquele cara que ele estava no meio de tudo. Ele estava no meio dos jovens, dos pecadores, né, das prostitutas, do povão, ele andava. Então ele fala assim, vai, vamos arrancar esses carrapichos aí, esse pecado, vamos limpar. Pode vir, filho, eu tô aqui de volta. Quando a gente olha ali o filho pródigo, aonde o pai dele estava? Ele não estava na sala, ele não estava na cozinha. Ali na palavra diz que ele estava na porta. Mas espera aí, por que esse pai ele já estava à porta? Porque ele já sabia que o filho ia voltar. Ele só estava esperando. Ele não fez julgamentos. E depende do lugar que nós estamos, será que aquela pessoa que vai receber a gente, eu falo até o pastor, ele é aquele que julga, opa, se é um lugar que julga, então eu preciso rever meus conceitos, se é o lugar correto. Agora, se é um pastorzão, se é uma pessoa que realmente prega a palavra, ele vai falar assim, olha, tô com uma vontade de dar um croquete no meio da cabeça, mas vem cá, vem que eu vou te dar um abraço. E pegar esse jovem, abraçar e falar, ó, a vida que segue, o seu passado, já fala passado, ficou para trás, o que é presente? É um presente que Deus nos dá, é hoje, né? Então, assim, o voltar, eu acho que o pior não é você ter vergonha de voltar, é não voltar, porque nós não sabemos o último instante que a gente vai ter o nosso último fôlego. E se nesse pensamento, será que eu volto ou será que não? E se você morrer nesse meio termo, você não voltou. Então, se Deus já colocou no coração desse jovem, ó, volta correndo, arranca essa roupa, colocar sandálias novas, anel no dedo, que o pai está te esperando ali na porta. E por que ele não vem, já não me pega? Porque ele não é ladrão para entrar de qualquer jeito, ele bate a porta. Ele está batendo a porta desse jovem. Se ele abrir, o Senhor vai entrar novamente na vida dele. Sempre esteve com ele, né? Eu falo assim, eu estou aqui hoje porque sempre houve um Senhor que estava do meu lado, né? Quando a minha mãe faleceu, minha mãe era muito assim devota, né, dos negócios aí. E eu falava assim, nossa, mas como? Isso daí não fez com que minha mãe tivesse vida, ela morreu. E eu comecei a ficar com raiva de pessoas, né, que falavam que tinha uma fé. Então, eu era uma pessoa que eu não acreditava em Deus. Eu era uma pessoa totalmente resistente, né? Eu falava, não, esse negócio não existe, não. Aí, minha sogra já era cristã e queria me levar para a igreja. Eu falei, imagina Jesus, quem é esse Jesus? Olha o que eu passei fome, fiquei sozinha, né? Noite sem comer, não tinha roupa para vestir, eu usava sapato furado. É sério, a minha vida, essa é a minha vida, né? Eu falei, olha o que eu passei, poderia ter sido qualquer coisa na vida. Eu venci porque eu era ruim. Não. Quando eu conheci Jesus, eu falei, eu sei por que eu consegui vencer, porque Ele sempre esteve ao meu lado. Ele só estava esperando eu fazer o quê? Abrir a porta para Ele fazer morada. E depois que eu conheci, nunca mais, já passei por muitas situações, vi muitos problemas, mas eu nunca abandonei Ele. Eu falo, eu posso perder tudo, voltar a comer nada, mas a presença dEle não pode se perder. Verônica, o assunto está muito bom, mas nosso programa está chegando ao fim. Olha aí, passa rapidinho, Passou né? rapidinho. Eu queria que você deixasse seu contato, seu Instagram, contato para quem quiser ali conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, que como a gente falou aqui, são muitas coisas. Então eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar na vida do pessoal, se você puder deixar o recado, seu Instagram, seus contatos para o pessoal poder te encontrar nas redes sociais. Sim. Antes de tudo, falar para esse jovem que ele está na faculdade, que ele está ingressando nessa vida, ele também fazer os exames dele, para ele ter um foco, uma conexão melhor, fazer as suas suplementações, que é de suma importância, principalmente perto das provas, essas pessoas que fazem Enem, tudo, né, se cuidar nessa parte. E aqueles que quiserem saberem mais, é só entrar ali no Instagram, né, também tem o TikTok, tem o YouTube. Tem tudo. Tem tudo. Sou uma jovem de quase 50, mas sou modo de dizer. Fazendo os botox eu ficar muito mais jovem, né, nunca fiz. Mas é só você entrar lá no Instagram, Verônica P. Alves, no Instagram, tudo meu é Verônica P. Alves, em todas as redes sociais. Você vai encontrar lá bastante coisa no Instagram, bastante suplementações, tudo gratuito. Pode falar comigo, lá tem o meu telefone, só você ir na bio, clicar lá que você vai me achar lá.
Gente, ó, tá aí o convite. Você que quer entender um pouquinho mais, já deixou a dica aí pra quem for fazer vestibular, ingressar numa nova fase, colocar a suplementação em dia. Eu já vou até ver as minhas. Mas, Verônica, foi um prazer. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o pessoal de casa foi muito abençoado por você. E, gente, procura lá, que eu tenho certeza que ela ainda tem muito mais coisa para acrescentar na sua vida em nome de Jesus. Verônica, muito obrigada. Deus abençoe. Pessoal, um beijo para vocês. Deus abençoe. Foi um prazer. E no próximo sábado nós vamos estar de volta.